Muito boa noite a todas e todos. Estamos dando início ao nosso último encontro do curso Viver a Escrita. Espero que vocês estejam gostando do curso. Para nós aqui do Projeto AEL é uma alegria, uma forma de estar próximo dos professores da rede. Claro que a gente adora presencialmente também, em eventos e nas escolas, mas é uma forma de falar das nossas práticas, compartilhar experiências, conhecer outros professores. Tem alguns professores aqui que eu sei que é a primeira vez que participam de um curso da AEL, então sejam bem-vindos, voltem em outras oportunidades. A gente já vai ter outros cursos que começarão a partir da semana que vem, de teatro, um outro de literatura, que aí vai ser o professor Fernando que vai ministrar. Em maio tem outros cursos também, e um curso sobre a AEL, que a gente tem todo ano. Então, obviamente, a gente pensa nas formações para dar subsídios, para contribuir para o trabalho dos educadores que desenvolvem o projeto AEL, mas conseguimos, né, sempre o curso a gente põe bastante vaga para propiciar que outros educadores, professores de sala de leitura, ou professores de educação infantil, professores de diferentes componentes curriculares, e principalmente aqueles professores que, lembrando, né, isso é aquelas piadas dos anos 90, né, mas aquele referência de noventista, né, mas lembrando o programa Em Nome do Amor, do Silvio Santos, né, que ficava o pessoal com o binóculo lá, né, então, aqueles professores que estão com o binóculo, querendo conhecer um pouquinho mais sobre a AEL também, quem sabe desenvolver o projeto, porque eu posso dizer com tranquilidade nesses últimos anos, nesses últimos muitos anos, muitos professores foram desenvolver o projeto AEL, foram querer conhecer mais o projeto por causa dos cursos, por causa das formações. Fala, mas o que é esse projeto que tanta gente está falando? Ah, na minha AEL eu fiz isso, os alunos da AEL amam isso. Então, acaba sendo uma porta de entrada para muitos educadores. E, claro, né, a gente recebe com o maior carinho todos os gestores de escola, quem quer participar dos cursos. E é curioso, esse curso mesmo, mas outros também, às vezes alguns professores comentam, nossa, mas o pessoal que participa dos cursos da EL são muito participativos, ficam comentando no chat, fazem referências que eu nunca ouvi falar, é uma galera cabeçuda, né? Que bom, né? Mas isso que é legal, né? Vocês se sentirem à vontade de falar, de contribuir, de trocar experiências, referências, e peço desculpa se eu não consigo ler todas as mensagens no chat na hora, mas felizmente o Meet dá um recurso de depois baixar o histórico de mensagens. Então, às vezes, coisas assim, demasiadamente humana. Às vezes um professor colocou um comentário, eu olhei o de baixo, mas não vi o de cima. Então, não pense que foi ignorado, nenhuma mensagem foi ignorada, viu? É que, às vezes, tem alguns momentos na aula que surge alguma referência que aí várias pessoas comentam, né? E nessa leitura dinâmica, corrida, né? Então, claro, no mundo ideal, a gente teria alguém só para ler, para ir respondendo, né? Mas E também uma coisa que eu peço desculpa, né, para quem está vendo as gravações, é que às vezes eu falo, por exemplo, vou dar um exemplo da Edna aqui. Ela escreveu uma mensagem, é isso aí, Edna. Só que quem está vendo a gravação não sabe que mensagem é essa, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado também de ler ou resumir a mensagem que a pessoa falou, né? Isso faz toda a diferença para quem vai ver a gravação depois, né? Bom, chega de enrolação. Então, hoje nós vamos finalizar esse curso. Era um curso não muito pretensioso, não era um curso... Claro que gostamos de ter cursos também com esse objetivo, né, de pensar na escrita, né, falar da escrita criativa, do processo de escrita. A gente está dando algumas pinceladas na ideia da escrita, né, da produção. Hoje nós vamos falar bastante sobre isso, pensando em especial nas produções dos estudantes, que a gente vai propor que sejam escritas coletivas. Então, o que caberia, qual o papel, qual a função essencial, a mediação do educador que vai ajudar nesse processo dos estudantes. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, mas não é um curso de escrita criativas, mas ao longo dos anos, a gente tem tido outras formações nesse sentido também. No ano passado mesmo, a professora Beth Cardoso deu um curso presencial sobre escrita criativa,
que pretendemos posteriormente publicar em livro as produções dos professores. Alguns estão aqui até nesse curso, que participaram do curso com a Beth. E lembrando também, eu fiquei pensando depois, né? Temos muitos POSLs, né? Professores orientadores de sala de leitura, que, aliás, ó, a Valéria acabou de falar que é o primeiro ano dela como POSL e que tem 2 turmas na EL. Maravilha. Tem muitos professores que são de sala de leitura, alguns que são da EL, alguns que têm outros projetos, ótimo, todos os projetos são muito bem-vindos. Só que, obviamente, quando a gente está falando de produções autorais, de escrita, a gente sabe que as atribuições do POSL têm outras finalidades que não essa, não é escrita, né? Mas tem muitos POSLs que realizam projetos no contraturno, inclusive a EL tem uma das suas particularidades a produção autoral. Então, eu sei que talvez seja um pouco óbvio isso, né? Mas é sempre bom frisar também, né, que pensando nesse público dos POSLs, que são muito criativos, que adoram produções autorais, mas, obviamente, eles sabem, né, que os momentos e a hora de ter um tipo de trabalho como esse, e, claro, também pensando a nossa ideia com o curso, é que os professores sejam autores também. Nossa rede já é muito autoral, tem muitos professores com livros publicados, hoje em dia, felizmente, tem muitas opções, né, para publicar o livro, ou editais, editoras que publicam, ou editoras que o próprio autor financia a sua publicação, vaquinhas virtuais, ou mandar, como no velho modo, como sempre foi, né? Mandar um original para uma editora, que às vezes a editora aprova e publica. Então, tem muitos caminhos e o que nos orgulha muito é que nossa rede tem muitos professores autores com livros publicados. A gente fez um mapeamento, um levantamento dos professores que já tinham livros publicados, muitos mandaram para nós um exemplar que já está lá na Biblioteca Pedagógica de SME, e vai estar atualizado o site do portal da Secretaria, com a capa do livro, o nome do professor autor, uma pequena biografia. Isso é muito legal, né? Só alimenta termos mais leitores. Eu sempre comento isso, né? Já viram até uma frase feita, tem que mudar essas frases de efeito, né? Para animar público, né? Porque quando a gente faz o lançamento dos livros da EL, eu sempre lembro disso, né? Que o quão orgulhoso um estudante fica quando ele percebe que o professor dele é um autor, né? Então, vale coletânea. Tem muitos professores que já mandaram coletâneas. Imagina, um capítulo de um livro. Aliás, eu estou falando de autoria em todos os aspectos, inclusive publicações acadêmicas, viu, Camila? Não só literária. Então, nossa biblioteca pedagógica, a gente tem recebido um exemplar, aqueles que podem, que queiram, né? Para compor o nosso acervo da secretaria, e que isso pode servir para pesquisadores, para parcerias, né? Às vezes um formador de geografia está pensando em um curso e fala, poxa, mas tem um professor lá da IMEF e tal, lá da DRE Pirituba Jaraguá, que tem um livro sobre esse tema, será que ele não pode vir dar uma palestra? Eu acho que essa corrente só se multiplica, né, quando a gente tem esses canais que vão se construindo, né? Bom, sobre as tarefas, sobre o curso, eu queria começar, então, falando... o Fábio, com certeza, Fábio. Inclusive, você sabe, né, a Vanessa, formadora da Adri São Miguel, até usou, né, um excerto, né, um poema de um dos seus livros, né, na formação dela. Eu estava presente, eu falei, poxa, eu conheço o Fábio, né? Fiquei muito feliz. Bom, obrigado, Priscila. Está falando que os cursos ampliam o repertório, que você leu então, o gancho. Obrigado, viu, Priscila? Leu a crônica Entre Cartas e Crateras com algumas turmas e foi surpreendente. A esmagadora maioria dos jovens leitores relataram que salvariam os animais de estimação. Que a discussão é essa nessa crônica, né? O que salvar, o que levar, né, numa situação daquela. E aí, dando o gancho, então, seja bem-vinda, Rose. É normal, o pessoal vai chegando ao longo da aula. Bom, as 3 atividades eu vi que a maioria já conseguiu realizar. Nós vamos deixar aberto o Classroom, as atividades, até domingo, tá bom, gente? Vamos tentar, vou pedir para aqueles que ainda estão em atraso, né?
tentarem agilizar nesses próximos dias, porque segunda-feira de manhã não é feriado não, né? Não, feriado é só na outra quinta. Aí que eu tô, né, blefando aqui. Não, mas segunda-feira de manhã pode ser livro de professores e alunos juntos, Adriana, que maravilha. Claro que pode, para as coletâneas. Não sei se você está falando do Descobrir-se e o Revelar-se Autor. Não, aí é outra coisa, né? O Descobrir-se Autor são publicações de autoria dos estudantes, o Revelar-se Autor, publicação dos educadores. Áurea, vamos conversando, o que você... tá. Perfeito, viu, Adriana? Pode sim. Se for para mandar para a SME para um exemplar, para publicação, para o banco de dados, claro que pode. E, Áurea, o que precisar de ajuda para a EL, vamos conversando e vamos ter outras formações também. Espero que essa esteja ajudando. E, então, por gentileza, tentem finalizar até domingo, porque segunda-feira a gente já quer mandar a documentação do curso para o trâmite de certificação. Reforço mais uma vez que esse curso, infelizmente, só vale para evolução. Então, não estranhem que ele não vai sair na área privada, que é onde tem o Olerite, lá também tem os cursos que valem para merecimento, para letra. Esse curso não vale porque não teve tempo hábil do cadastro, tá bom? Os cursos que vão começar em maio, todos vão valer para merecimento também. Esses cursos que já saíram publicados, esses primeiros do ano, só vão valer para evolução, que é para número, tá bom? E a gente quer agilizar para que não demore para sair. Às vezes tem professor que está faltando pouco para próxima evolução ou para a primeira evolução. Então, a gente já não quer segurar muito essa documentação do curso, porque se a gente mandar ainda em abril, provavelmente, se tudo der certo, final de maio já deve estar cadastrado, começo de junho, no máximo, na tela de títulos, tá bom? Marisa, autora, né? Inclusive, comprei um exemplar do seu livro lá na Bienal do Livro, né, Marisa? Bom, aliás, o Fábio falou das quartas-feiras, que é um bom dia. Alguns cursos a gente está variando as datas, né? Tem professor que puxou nossa orelha, falou: olha, quarta-feira é um dia que eu tenho GEIF à noite, tenho PEA, etc. e tal. Então vai ter curso de segunda, vai ter curso de sexta, a gente vai tentar sábado, alguns cursos aos sábados. Não dá para agradar todo mundo, mas vamos tentando agradar um pouco a cada um, né? E esse curso menos para quem às vezes quer assistir o jogo de futebol, né? Poxa, quanto tá o jogo e tá na aula aqui, né? Mas hoje em dia tem futebol todos os dias da semana praticamente, né? Já perdeu esse padrão de futebol às quartas-feiras, né? Então, bom, dito isso, tivemos 3 fóruns, né? Quero agradecer muito a participação de vocês. Retomem os comentários dos professores, as sugestões, as referências que foram colocadas, as opiniões. O legal, somos muitos, né? Então, para a gente até ter mais elementos, né? Para conhecer um pouquinho as vivências, as leituras de vocês. Eu achei interessante que muitos professores falaram que não eram, não a maioria, mas uma parcela significativa de professores falaram que não eram leitores de crônicas, né? Ou leram pouco até hoje, não é o gênero literário favorito, né? Mas que agora talvez vão ler mais a partir do curso, isso é muito legal. Vamos ter mais cursos de teatro ao longo do ano, viu, Valéria? Fique tranquila, esse é só um primeiro. E curso presencial de teatro, em geral, tem menos vagas, né? Bom, e aí o Fórum 2, o Fórum 1 a gente deu várias opções de crônicas. Se alguém quiser depois comentar alguma coisa sobre um dos 3 fóruns ou alguma coisa que leu, a nossa ideia inicial era vamos ler crônicas, né? Ao longo do curso, e hoje também não vai fugir muito do padrão. Em algum momento nós vamos ler pelo menos um pouquinho de crônica também. Mas a ideia do fórum é ler algumas referências. Então tinha lá Moacir Scliar e Rubem Braga. E alguns exemplos de crônicas, até foi citado da Cratera, né? O segundo fórum, a gente pediu para vocês trazerem referências. A última vez que eu li o fórum foi hoje de manhã, né? Então, claro que quem escreveu durante a tarde, eu não vi, vou ver depois. E aí eu fui anotando vários nomes que foram aparecendo. Qual é o seu autor favorito, o autor que você gosta muito, né? Então retomem também, não vou ficar tomando muito tempo também falando, mas foi legal como variou as referências, né?
por exemplo, desde autores que não são da literatura, por exemplo, o João citou o Jamil Chad, que é um baita jornalista, por sinal, né, que tem uma produção muito prolífera, né, e ele escreve no UOL, já trabalhou em vários jornais, né, um jornalista investigativo dos bons, mas aí muitos citaram, por exemplo, a Marta Medeiros, que é uma autora contemporânea. Eu lembro, olha que engraçado, né? A Suelizinha, que vai assistir essa gravação depois, ela assiste todas e depois comenta comigo, né? Então, um beijo para a Suelizinha. E ela vai lembrar também que uma vez teve uma apresentação de uma El, isso a 2012, olha, 13 anos atrás, é, a partir do texto Doidas e Santas, da Marta Medeiros, né? Que ficou incrível, uma El, e era uma El curiosa, só tinha um menino na El, e o resto eram, sei lá, umas 10 meninas, na peça, pelo menos, né? E aí, tipo, o texto vai falar muito de mulheres, né? O dia a dia de mulheres, né? E aí eu lembro até hoje, a Suelizinha com certeza lembra, porque a diretora daquela peça, a professora, né, foi a Vivi, que é a filha da Suelizinha. Bom, o Luiz Fernando Veríssimo, muitos comentaram, né, que gostam muito das crônicas do Veríssimo, e é um autor. Ah, que legal. Eu lembro, Laura, o curso, a Vivi deu um curso e finalizou com uma peça, né? Eu estava vendo fotos hoje, curiosamente, daquele curso, 2016. Clarice Lispector, que muitos não lembram, não conhecem a Lispector por crônicas, mas ela escreveu muitas boas crônicas, né? Rubem Alves, uma ótima referência, lembrança também. Ferrez, que não vou falar dele agora, porque ele vai aparecer na aula de hoje. Fernando Sabino, Sacolinha, que é aliás, um grande amigo meu, Sacolinha, um escritor maravilhoso, escreve muitas crônicas, tem vários livros de crônicas, né? E tem na nossa rede, no nosso acervo, alguns livros dele. Daniel Munduruku, né? Um grande escritor de crônicas sobre São Paulo, um livro muito bom dele, por exemplo, né? O Leon também, lembrando do curso da Vivi. Machado de Assis, né? É o caso também do Lima Barreto, foi muito citado, né? Nelson Rodrigues, Raquel de Queiroz, o Luiz Antônio Simas, já foi tá até citado no chat aqui nas aulas anteriores, o Simas, né? Que é um intelectual contemporâneo das ruas, né? Ele tem muito essa ideia da pedagogia das ruas, da cultura popular. E aí eu vou aproveitar o gancho, né? Ter o Simas, a gente vai encontrar em podcasts, em entrevistas, muita coisa dele, né? A gente até já usou em cursos da EL um texto deles falando sobre o conceito de encantamento, que é um conceito que a EL usa muito, né? E o Simas tem um podcast antigo. Na verdade, é que hoje em dia o podcast, essa referência de podcast mudou bastante, né? Hoje em dia virou muito mais a maioria dos podcasts é entrevistas, né? Mas ele gravou um programa junto com uma jornalista, né, a Gabriela Moreira, sobre o chamada. carnaval. Opa, acho que isso. Não, teve um microfone que abriu sem querer. Chamada Encruzilhadas. Qualquer tocador de podcast a gente encontra, né? Chamada Encruzilhadas, né? Que ele vai falar sobre a cultura popular no Rio de Janeiro nesse podcast. E dialoga muito com a ideia de crônicas, né? Esse podcast dele, porque ele vai falar sobre, por exemplo, o Maracanã, os morros do Rio de Janeiro, a origem do samba. Cada episódio vai ter um tema, né? E é muito legal esse podcast, né? Eu lembrei, porque eu fui vendo as citações aqui que o pessoal foi fazendo, né? A Lia Luft, aliás, a Márcia citou, né? A Lia Luft escreveu por muitos anos na revista Veja, né? Aliás, a gente está falando muito de jornais no curso, e obviamente, quando a gente fala jornais, a gente está falando a imprensa como um todo. E as revistas, isso desde o começo do século XX, quando começaram a surgir revistas de grande circulação, como a revista O Cruzeiro, por exemplo, né? Já tinha, se a gente for pegar edições antigas, edições históricas da revista O Cruzeiro, a gente vai ver lá Fernando Sabino, Raquel de Queiroz, entre outros. Da mesma forma, as revistas contemporâneas, né, como a revista Veja, Época, Isto É, tem colunistas, né, semanais, né, que vão escrever crônicas, né? Olha lá, o Fábio, né? Deixa eu permitir uma professora entrar, citando o Ricardo Terto, escreveu o livro Crônicas Brincadeiras. Acho que teve um erro de digitação, né?
Em futuro, eu não entendi, mas se você saiu pela Todavia, né? Eu cheguei a ver, acho que até você já. Brincadeira sem futuro, valeu. Agora sim, olha a dica. Agora eu tô bem rigoroso em ler o chat, porque para quem vai ver depois, né? Bela, eu já cheguei a ler coisas sobre ele, mas não ele, né? Eu preciso ler. A Rosângela aqui também falando que tá feliz com o curso e que vai trabalhar. Isso que bom, missão cumprida. A ideia é deixar um gostinho, né? Crônica sobre a Zona Leste. Poxa, bela pedida, viu, Fábio? Bom, Drummond foi citado, também apareceu bastante no chat, né? A Cidinha da Silva, que temos livros dela na nossa rede, que foram comprados inclusive para os professores, para desenvolver clube de leitura nas nossas escolas. Uma baita escritora que escreve muita crônica. Por exemplo, ela escreve em várias plataformas, inclusive, vou dar um exemplo da própria revista Piauí, que essa semana, que esse último mês saiu uma crônica da Cidinha da Silva. Né? O José Roberto Toreiro, que vai aparecer na aula de hoje também. Agora a Edna está citando o Anderson Novelo, Lourenço de Aféria, que eu citei na primeira aula, Valcir Carrasco, Marina Colassante, Fabrício Carpinejar, apareceu. Teve um professor que citou o Matheus Rocha, e eu não vou lembrar quem foi a professora, acho que foi a Regiane, viu? Se eu estiver errado, me corrige. Mas ela citou, aí eu achei muito curioso, né? Ela citou o Voltaire de Souza, que era um pseudônimo que muitos anos depois escrevia no Notícias Populares, né? Que é um jornal que a gente já citou em aulas anteriores, né? Essa ideia do jornalismo de espremer e sair sangue, né? Que era um pseudônimo criado pelo importante jornalista, né? E um grande. Você mesmo, viu? Minha memória não falhou, Regiane. O Marcelo Coelho, que é um baita pensador, é um cara muito bom, um dos bons que ainda escreve na grande imprensa, na Folha de São Paulo, né? Cara muito, muito interessante de ser lido. E tem um documentário sobre Notícias Populares, e se eu não me engano, né, se a minha memória não falha, ele é um dos entrevistados, né? Falando dessa experiência dele. Passou muita gente boa no Notícias Populares, por exemplo, o André Barcinski, né? Para quem gosta muito de ler coisas sobre música, ele é um grande crítico musical, né? Ele, por exemplo, é um outro que passou no Notícias Populares, gente do jornalismo esportivo. Então, foi pelo curso, você vai descobrir. Essa história que você contou do Voltaire de Souza, né, que é o Marcelo Coelho, me lembra uma história do próprio Nelson Rodrigues, né? Que ele tinha um pseudônimo que era uma mulher. Ele respondia cartas de mulheres, né? Eu não vou lembrar o nome que ele usava, né? Por muitos anos, ele usou por alguns anos. Escreveu livros com o nome desse pseudônimo mulher, né? Isso é muito corriqueiro, né? O Palhaço Bozo, né? A história que essa aí é um clássico da Notícias Populares. O Antônio Prata apareceu no chat, agora aqui no chat, e apareceu lá no fórum, muito bem lembrado, Bruno. O José Simão, né? O Macaco Simão, né? Que marcou época, né? Marca a época no nosso jornalismo, na crônica, né? Da forma despojada, de humor irônico, né? Piadas que ele foi criando ao longo do tempo, né? E ele escreve crônica, de fato, o José Simão, porque ele vai pegando fatos do dia a dia. Fala, por exemplo, deixa eu dar um exemplo assim. O Neymar se machucou de novo, aí ele vai e faz uma piada. O presidente fez não sei o quê, aí faz outra piada. Ele vai pegando coisas que aconteceram na semana e vem com as piadas dele, né? Agora, ó, o Fábio, boa, Fábio. A Ruth Guimarães, né? Não pode ser esquecida. Uma escritora intelectual negra excelente. Tem um livro de crônicas muito bom, Marinheira no Mundo, que é um dos. Né, foi relançado recentemente, né? O Marinheira no Mundo. Eu gosto muito de ler a Ruth Guimarães também, grande contista, uma pesquisadora da nossa cultura popular, do interior paulista, né, do Vale do Paraíba, né, a região onde ela morava, né? Uma importantíssima escritora. Bom, e aí o fórum, tivemos também o Fórum 3, né? E aí eu queria falar bastante agora, em especial, da atividade final, né? O Fórum 3 não é a mesma coisa que a atividade final, né? Só que a ideia do. Mas pode ser também, né? Antes que alguém fale, meu Deus, então eu fiz errado. Porque a ideia do Fórum 3 é você escolher uma notícia inusitada, curiosa, que você acha que teria um potencial para virar uma crônica.
Beleza. A atividade final é, de fato, se eu for escrever um roteiro, é essa minha crônica que eu vou usar. Então, claro, pode ter professor que a crônica que ele citou no fórum, que a notícia que ele citou no fórum 3 é a mesma na atividade final. Mas a ideia, o ideal, o que nós recomendamos para quem ainda vai fazer a atividade final, é que vocês, se possível, pensem em uma notícia que, de fato, não, eu já estou até me programando para escrever aqui, já estou esboçando, rascunhando o meu texto. Por favor, Evelyn, pode falar. Oi, boa noite. Eu Boa só noite. queria ter certeza de que eu tô fazendo certo. Não é para escrever a crônica, é para escrever o enredo, os personagens, escrever o tempo. É isso? Ou é para escrever a crônica também? Não, Evelyn, se você tiver inspirada, você fala, tá pronto meu texto, porque cada um tem um processo de escrita, cada um tem um momento, tem sua inspiração. Se você quiser escrever a crônica, se puder, quiser, manda ver. Pelo amor de Deus, não é por causa de uma atividade, não, joga fora essa crônica, eu só quero o roteiro. Pelo contrário, né? A ideia é não forçar uma escrita obrigatória, né? Então é o inverso. Não queremos forçar a escrita de ninguém, porque respeitamos os processos das pessoas, inclusive aquele que não quer escrever, né? A ideia nesse momento, é pensar num roteiro. Se a pessoa quiser escrever a crônica, já escrevi a crônica, ótimo, tá bom? Sara levantou a mão também, Tá por bom, favor. obrigada, viu? Imagina. Boa noite a todas as pessoas presentes. Boa noite, Samir. Não, a minha dúvida é a seguinte: eu já entreguei a atividade 4, né? E eu gostei muito daquilo que eu escrevi, mas eu escrevi baseado na notícia que eu citei na atividade 3. Não tem Então, eu problema. posso. Ah, tá. Porque senão eu ia Não tem problema. mudar a notícia da atividade 3, porque a minha crônica eu gostei muito. Não, imagina, e que ótimo saber disso, e parabéns, que ótimo. E aliás, né, é porque no início, quando a gente projetou o curso, a ideia era ir soltando os fóruns aos poucos, né? E aí a atividade final ficaria literalmente para o final. Mas como a gente já jogou, a gente consultou vocês e já colocou tudo de uma vez, ficou, né, muito parecido o fórum 3 com a atividade final. Então, claro que vai ter professor que, essa notícia é a notícia. Tem um fato aqui, tem potencial aqui. Mas, no início, qual era a nossa ideia? Repertoriar os professores. Que algum professor vai ver no Fórum 3 e fala, opa, estou sem ideias. Mas olha aqui, a professora a Maria colocou essa notícia. Olha que notícia legal, vou ler essa notícia, quem sabe? E aí pensa num roteiro. Mas não tem problema, tá bom? Não, fiquem tranquilos. Quem fez... Aí o que eu ia comentar. Todas as atividades, a gente já... os fóruns, estamos lendo. A atividade final, não. Porque a nossa ideia é esperar vocês escreverem, mandarem, quem ainda não mandou, e nós vamos depois dar um retorno. Pelo menos falar um parabéns, mas um retorno. Vamos ler todos, tá bom? Não li nenhuma ainda das atividades finais, então não estranhem que, será que tá tudo certo? Tá lá. Aliás, eu vou compartilhar aqui. Peraí, deixa eu ver se eu compartilhar a janela, que aí eu compartilho o Classroom. Peraí. Acho que está aparecendo para vocês, né? Então tem aqui as atividades, né? Tal. Se a internet ajudar, porque está meio lento agora. Aí, abriu. Então, ó. Tem aqui a atividade final, né? Tem gente que colocou entregue, né? Beleza, ótimo. Tem alguns que colocaram, por exemplo, vou dar o exemplo da Paula, que não estou expondo ninguém, viu? Vou pegar outra professora, a Eva, não tem problema. Tem professor que colocou por aqui, tá? E tem professor que anexou, mandou, né? 42 entregues, né? Então tem aqui os entregues. Eu sugiro que as pessoas façam dessa forma, que entregue mesmo, o fórum não, o fórum era para comentar, os 3 fóruns, mas a atividade vocês coloquem, porque aí dá para a gente colocar a nota, dá para dar um feedback, aquele retorno, aquele comentário, tá bom? Mas se a pessoa fez de outra forma, não tem problema, a gente vai recuperar todos os roteiros. Vou parar de compartilhar. Quem levantou a mão, que eu não estava vendo? A Denise, por favor, Denise. Fez das duas formas. Ótimo, Juliana. Não tem erro. Olá, Samir.
pessoal, boa noite. Boa noite. Samir, eu quero só uma ajuda. Quando eu era muito, muito criança, isso já faz muito tempo, eu li uma crônica que contava que um rapaz estava ligando para uma pessoa. E ele falava, você é fulano de tal? Ele não. Aí a crônica se passava, né? Aí depois ligava de novo, você é fulano de tal? Não. Você é... Não, várias vezes, assim. Vários dias, várias vezes. E aí, por fim, o rapaz... Alguém liga, aí a pessoa atende de novo, muito brava, muito nervosa. E ele fala assim, eu já falei que eu não sou fulano de tal. Aí ele fala, eu sei, porque sou eu, alguém ligou para mim. E você não encontra essa crônica mais? Eu queria saber quem escreveu, eu queria muito, assim, porque eu era muito criança quando eu li essa crônica. Oh, meu Deus, se alguém souber, socorro. Eu sei o nome, eu sei o nome e sei onde foi publicado. Eu acho que era a diferença entre chatear e encher, alguma coisa assim, e estava no Para Gostar de Ler. Peraí que eu vou lembrar. Eu acho que é a diferença entre Isso mesmo. aborrecer e encher, não, chatear e encher. Eu acho que eu vou lembrar. Daqui a pouco o nome do autor. Tá, obrigada. Isso. Vamos salvando curiosidades aqui. E se alguém tiver, depois compartilha. Depois a gente joga lá no Classroom, a crônica. Rita, eu já passo a fala, viu? Eu tinha visto, acho que uma mensagem aqui. A Renata perguntou, a própria Renata, né, que falou agora, né, perguntou se ainda vende jornal de papel nas bancas. Ainda vende, né? Infelizmente tem poucas bancas, inclusive, que vendem jornais e revistas. As bancas viraram para outros produtos. E não é um problema, né? O vendedor tem que sobreviver, vende pouco, infelizmente, o impresso. O problema é a não venda dos impressos na era digital, né? Mas ainda existe. A Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo mudaram o formato, não é mais aquele jornal grande aberto, né? Eles mudaram para aquele jornal menor. O Estadão primeiro, a Folha de São Paulo esse ano, no final do ano passado, né? Viraram jornais mais compactos, mas ainda existe os jornais impressos diários, né? Rita, você baixou a mão, Rita? Encher e chateado, Paulo Mendes Campos. Ó, a Joyce já deu a dica aqui, a Renata já tinha colocado também. Era isso mesmo, a Rita falou. Perfeito, olha só. Então, o João acho que já colocou o texto aqui também, né? Então, prestação de serviço para quem está vendo a gravação, né? Encher e chatear, do Paulo Mendes Campos, esse grande cronista também, escritor. E é isso, gente. Sobre a atividade final, eu acho que o que eu tinha para comentar era isso. E ainda voltando, por fim, sobre... peraí. Eu tenho que compartilhar. Eu sempre fico em dúvida se eu compartilho tela ou janela. É tela que eu vou compartilhar. Não, agora eu estou em dúvida. Enfim, é porque eu acho que eu não abri o arquivo que eu quero compartilhar também. Isso faz toda a diferença. Eu me enrolo um pouco aqui. Peraí, gente. Só vou abrir um arquivo que eu queria só para ilustrar um pouco o Fórum 1 não, Fórum 3, perdão. Pasta crônicas. Aqui. Acho que agora vai. Agora sim, eu vou compartilhar a tela. Aqui. Compartilhar. Deixa eu ver. Acho que agora está abrindo. Eu peguei só algumas. Eram muitas e muitas e muitas no Fórum 3. Mas, por exemplo, ó, no GE, na Globo, né? Policial de trânsito de cartolina é furtado na Escócia. Então, função de Bob era coibir excesso de velocidade, mas ele acabou removido de rua. Outra. Crônicas, notícias que vocês foram colocando lá no Fórum 3, né? Ex-preso agradece por serviço de 5 estrelas que recebeu na prisão na Holanda. Aí o texto também super interessante de ler. Eu só estou lendo as manchetes, né? Aqui na esquerda. Americano acha mensagem em garrafa lançada ao mar 50 anos atrás por marinheiro russo. Aí à direita.
Robôs competem ao lado de humanos em meia maratona de Pequim. Aí tem até a imagem, né? Aqui o robô correndo ali na maratona. À esquerda aqui. Adolescente levou sermão de juiz e virou advogado. Foi um tapa moral. Esse aqui eu adorei ler, viu? Quem colocou essa notícia aqui eu fui ler, né? Para ver a história dele, né? Um menino que tomou um sermão do juiz virou um advogado e se reencontrou com esse juiz, né? Anos depois. À direita aqui, ó. Jovem engolido por baleia conta como foi o susto. Me senti como Pinóquio. Aqui embaixo, né, à esquerda. Menina de 3 anos esconde galo dentro da mochila e leva para a creche no Acre. E aqui à direita, isso aqui lembra o Black Mirror, né, do Netflix, né? O homem japonês que, entre aspas, casou com uma cantora de realidade virtual. Então, só peguei alguns, né? Entre muitas outras, né, que vocês foram colocando. E assim, óbvio, né? Peraí, Samir. Tem alguém tentando entrar na aula? Não entendi. Olha, não tá, é que não está aparecendo ninguém para eu adicionar agora, viu? Para entrar. Se aparecer aqui permissão de entrar, eu adiciono, eu coloco, viu, o Viviane? Mas por enquanto não apareceu aqui para adicioná-la, tá? Bom, então eu só coloquei algumas. Vocês veem que eu estou frisando muito essa ideia de notícias curiosas, inusitadas, porque eu acho que tem um potencial muito grande, em especial para a produção com os estudantes. Pensando que vai ter estudantes de Fundi 1 que vão participar, alunos do ciclo interdisciplinar, e óbvio, né, você vê, temos inúmeras possibilidades de notícias também que vão ter um viés mais social, mais político, e não estamos querendo isso. O que a gente está só pedindo é evitar notícias que peguem pessoas notórias, personalidades, né? Por exemplo, Cauã Raymond está brigando com a atriz lá na novela, sabe? Essas notícias que aparecem nas redes sociais por aí, e aí depois escrever uma notícia citando a pessoa, né? A figura pública. Isso não é nem um pouco legal para nós que temos uma publicação que tem o selo da prefeitura, né? Então, se a pessoa quiser fazer o seu livro, sua autoria, é diferente de um livro que tem o selo da prefeitura. Por mais que sejam vocês e as crianças os autores, a lógica é livro da prefeitura, tananã, tananã, é a prefeitura, entendeu? Então, é um livro institucional. Então, a gente tem que ter esse cuidado de evitar figuras públicas, porque até se um dia, olha, é fatalismo isso, né? Mas se existisse uma possibilidade de um processo, quem vai ser processado é a prefeitura. Então, por isso que eu falo, não é o autor que vai ser processado. Então, já estou me antecipando, pedindo encarecidamente que, quando forem mandar os seus textos, nas atividades aqui do curso, beleza. Tem gente que citou o Neymar, pegou. Teve o texto até da. Meu Deus, esqueci o nome da ginasta maravilhosa lá, que citou que ela ganhou o Oscar do esporte. Ótimo, para o curso, beleza, mas eu digo, caso algum de vocês queira escrever para o livro Descobrir-se Autor e Revelar-se Autor. A do Caetano Veloso no Leblon é clássico, né, João? É isso mesmo. Bom, agora, gente, se eu demorar para ver o chat, é porque eu estou compartilhando tela e eu me enrolo um pouco para ver o chat, mas agora eu vou compartilhar a tela e rapidinho andar um pouco, tentar ser um pouco rápido, porque a aula está indo embora, né? Bom, e agora eu vou compartilhar. Deixa eu fechar essa janela. Vou abrir a outra. Acho que eu abri errado, peraí. Só um minutinho. Agora sim. Eu vou ter algumas coisas que eu coloquei para hoje. Aliás, eu vou aproveitar e comentar que todos os slides que estão sendo usados na aula eu vou compartilhar no nosso Drive. Tem um Drive, eu vou de novo depois colocar ele, deixar ele em destaque, né? Com todos os materiais, os textos que foram usados na aula, os slides que foram usados nesses 3 encontros. Eu não compartilhei antes porque eu fiz todos os slides em um arquivo só, né? Num Canva só. Então, agora a gente vai compartilhar todo o material. Não queria dar spoiler, né? Tem que guardar para a aula, né? Não adianta ficar compartilhando antes. Mas, no Drive, além de alguns textos que foram usados, né?
a gente compartilhou alguns materiais da nossa rede, por exemplo, os cadernos de aprendizagem, cadernos de apoio da nossa rede, os materiais que falam sobre crônicas, que foram pensados para trabalhar com estudantes, né, nas aulas de língua portuguesa, mas também alguns outros materiais, como, por exemplo, um material muito bacana, que algumas coisas que eu vou trazer hoje é desse material, que é um material de Olimpíadas de Língua Portuguesa, cadernos antigos. Quem já participou de Olimpíadas de Língua Portuguesa vai lembrar, né, que já teve edições focadas em crônicas, e um material muito bom, feito por uma equipe muito boa, com boas referências, com bons textos literários, né? Então, são materiais que estão disponíveis, ó, a Adriana falou que tem, e são antigos já tem quase uma década que foram feitos, até mais, se bobear. Minha noção de tempo já não está muito boa, acho que foi antes de 2015. Mas, pertinentes até hoje, né? Tem esse material na sala de leitura, que ótimo. Então, vai estar também no Drive esse material, junto com os slides, para ajudar, né? Para quem tiver interesse de se aprofundar. Bom, agora acho que eu vou conseguir compartilhar. Vamos ver se abre para vocês. Abriu, agora sim, né? Pronto. E aí, eu vou passando aqui. Foi citado no primeiro encontro, né? Eu voltando para as músicas, né? Essa canção do Los Hermanos, né? Aliás, piadinha à parte, né? Los Hermanos não tem só Ana Júlia, para quem não sabe, viu? Eles têm outras músicas, têm outros discos, e coitados, né? Ficaram com essa pecha da Ana Júlia, e eles têm músicas muito boas, né? Os discos posteriores deles, e mesmo o primeiro disco, né? E aí foi citada no primeiro encontro, não lembro quem foi, que falou, tem a música Conversa de Botas Batidas. Eu falei, vai aparecer em algum momento, né? Essa música, em especial, é bem curiosa, porque foi... Para quem ouve assim, né, fala, poxa, que música romântica, música bonita, né? Mas ela tem uma coisa dramática, trágica até, né? Que, aliás, o título dela já entrega, apesar da forma melodiosa, né, que o Marcelo Camelo canta, né? Mas ela até saiu no jornal o Globo, né? Isso em 2022, né? A canção dos Los Hermanos, inspirada no fim trágico de um amor proibido há 20 anos. Então, era um casal amantes que morreram incendiados num prédio que pegou fogo, né? E aí, então, eles se inspiraram nessa notícia para fazer essa música, né? Então, só uma dica musical / literária para começar o encontro de hoje. Aliás, para quem não ouviu, ouça, uma música muito bonita mesmo. E aí dá para entender melhor a música sabendo desse fato, né? E tem um outro exemplo que eu vou trazer no finalzinho do encontro de hoje, nesse sentido. Bom, sugestões de elementos para o trabalho com os estudantes. Como eu disse, para quem for pensar, os professores da EL, né, em especial, nossa turma aqui vai produzir crônicas, eles vão escrever para o livro Descobrir-se Autor. O que a gente sugere, né, nesses encontros literários semanais, né? Acolher os estudantes interessados em participar, porque pode ter estudante que não queira, igual vocês no curso. Eu falei, às vezes alguém não quer escrever, não está no momento, não está na vibe, né? Descobrir a crônica, né? Porque isso é natural, estou falando meio que o óbvio, né? Trabalhar crônicas previamente, para eles terem essa referência, ou lembrarem, fixarem, opa, então isso que é crônica. É verdade, professora, você já trabalha faz tempo crônicas, tal, né? Bom, e aí tem o elemento novo para esse ano, que é trabalhar com o texto jornalístico, né? Apresentação de reportagens, fatos do cotidiano, com potenciais para dentro da proposta, para serem trabalhadas na proposta do livro. E aí a Renata até citou, gente, tem jornais, é fundamental, particularmente, eu acho que é fundamental eles conhecerem jornais, né? Surpreendente a gente falar isso, né? Mas essa geração não conhece o jornal, não sabe, ou só sabe, aquele negócio de papel, tá, né? Ruim de ler, né? Suja a mão, enfim. Então, tentar mesmo os jocas, né? Que infelizmente acabou o contrato da SME com o Joca, mas talvez a escola tenha alguns jornais, jornal de bairro, alguns exemplares de jornal antigo, mas eles terem pelo menos em algum momento, ter esse contato com o jornal, a materialidade,
o funcionamento, né, de um jornal, né? Essa coisa folha a folha, a disposição física, né, de um texto. E aí, claro, quando eu falo jornal, também revistas, né? Revistas informativas, né? Ter esse momento de processo para identificar um assunto, né, que tem um potencial, porque é legal ter esse momento da escolha. Dessas notícias todas, quais vocês acharam mais interessante? Ou alguém quer pesquisar outra? Olha, eu encontrei na internet. Ter esse momento de pesquisar, de vasculhar, de folhear e achar uma notícia que tem o potencial. E, nesse sentido, trabalhar com autores que fizeram, e no curso a gente tem mostrado alguns exemplos, né? E vamos mostrar ainda mais alguns nesse pouquinho tempo que resta, né? Autores que se inspiraram em fatos e criaram uma ficção, né? Dar esses exemplos para eles verem a possibilidade de se criar uma história, sair do abstrato, essa ideia de se criar um texto literário a partir de um fato, né? E aí eles perceberem que essa ideia de, sem precisar trabalhar aquela ideia de pente, né, que a gente fala muito, né, o enredo, personagem, etc e tal, mas eles perceberem como vão sendo tecidos, né, vão sendo construídos, né, os personagens, as ideias, as emoções, né, e aí a partir disso, né, uma situação, a partir do assunto, pensar numa situação, né, não precisa ser reescrito exatamente o fato, pode criar uma nuance a partir daquilo, ou o que aconteceu antes do fato acontecer, ou um pequeno fragmento daquele fato que ocorreu, né? Isso é a criatividade dos autores que vai levar para isso, né? Esse tom da narrativa que vai ser construído. Quando a gente fala de escrita coletiva, né? Então, todo ano, quando a gente tem esse curso, né, nos últimos 2 anos, a gente teve um curso com o mesmo título, né, Viver a Escrita. Aí tinha o subtítulo, que é o tema do livro da El, né. Os 2 últimos anos eu dei esse curso com o Guilherme, né, meu grande parceiro. Aliás, que é outro que está assistindo as aulas do curso, então eu mando um abraço para o Guilherme. Então, nos últimos anos a gente falou, o que eu estou falando a gente já falou em anos anteriores, né, que a gente já teve experiências assim, nuances mesmo, né? Desde aquele professor intervencionista, né, que é aquele que... Não, peraí, não tá bom. Aí vai lá e ele quer reescrever o texto dos estudantes, né? Não, pronto, agora tá bom o texto. Aí o estudante fica ali de braços cruzados, tá bom, né? Beleza, né? Mas Então tem esses casos que às vezes o professor não faz uma mediação de fato, ele acaba intervindo até demais no processo criativo, mas tem também aquele outro, o extremo, né? O outro extremo, que é aquele professor isentão. Não, é a produção de vocês, é a autoria de vocês. Então, ó, vai lá. E aí o texto fica com problemas de pontuação, de vírgula, de concordância. Não, mas eu não vou mexer, é o texto dele, é a autoria dele. Então, assim, claro que a produção autoral parte do espontâneo, né? Mas se a gente não trabalhar a técnica também, né, então não precisa nem de professor mais, né? Então, já tivemos experiências nos dois sentidos. Teve uma vez um professor que ficou bravo. Ah, peraí, mas você está querendo colocar uma vírgula? Não era vírgula, eu acho, mas era uma coisa que a gente sugeriu para o professor. Olha, tem um problema aqui, o revisor apontou, né? Porque depois que vocês mandam os textos, a gente manda para um revisor. Primeiro tem a seleção, cada vez está mais necessária essa seleção, porque está vindo muito texto, então a gente cria uma comissão que começa com os nossos formadores das DREs, passa pela SME, algumas pessoas da equipe da SME, e tem também uma revisora, né, que faz a parte da revisão. E aí, às vezes, o revisor chega e fala, olha, esse trecho aqui está com problema de concordância, né? E aí, então, eu lembro uma vez que o professor ficou bem bravo, falando, não, mas é o texto do estudante, vocês estão invadindo o texto do estudante. E qual que é a nossa ideia? Para quem é novo e for mandar um texto, vai perceber. Nós vamos vai ter a devolutiva. Olha, esses foram os textos aprovados, nós estamos devolvendo para vocês verem e darem a anuência. Tudo bem? Tem algum problema? Às vezes acontece, o professor fala, olha, a partir do que vocês apontaram, eu reescrevi, eu peço que vocês considerem essa nova versão. Porque às vezes não acatou o que o revisor colocou, ou achou que ficaria melhor de outra forma. Então, isso é muito saudável. Todo autor passa com isso, por isso. Né? Para nós, talvez apareça bombástico pensar que um grande escritor tem um revisor que mexeu no texto dele, mas é o fato. Né? Ninguém vai fazer a obra-prima sem precisar, às vezes, de ajustes. Né?
E isso é super normal, desde problema de espaçamento, mas às vezes problemas do texto, né? Bom, professor, então, afinal de contas, não ser o isentão e também não ser o intervencionista. O que a gente sugere? Né? Incentivar a expressão criativa, então é isso, né? Dar essa voz e vez para os estudantes se descobrirem autor, né? Auxiliar na organização das ideias, que isso é importantíssimo, né? Organizar as ideias, né? Ainda mais pensando na ideia de escrita coletiva. Não é algo simples, nem um pouco simples, né? Tem professores aqui que sabem todo ano a labuta que é esse processo, né? Valorizar muito essa primeira escrita, né? As ideias vão brotando, o texto vai começando a surgir. A revisão coletiva é muito legal, porque o legal do texto coletivo, né, é que os próprios alunos vão ajudando nessa revisão. Às vezes tem um aluno do 9º ano, junto com um aluno do 7º, junto do 6º, eles vão cada um dando seus pitacos ali. Não, aqui ficou esquisito. Ah, não. Coisa, às vezes até um nome. Ah, o nome do personagem está muito óbvio. Vamos pôr um nome diferente. Em vez de Maria, Celeste, sabe? Então, eles vão criando, dando sugestões, vai sendo acolhido, né? Do individual para o coletivo. O legal é isso. Todos terem possibilidade de dar suas sugestões, dar as suas ideias. E às vezes, um estudante deu uma boa ideia, mas ainda não é. E aí aquele aluno que não estava com ideia nenhuma pega o gancho dessa ideia do colega e ele já sei. Que tal se acontecer isso? Então, é muito legal o processo de escrita criativa. E qual que é a nossa ideia a partir disso? Que aquele aluno que gosta de escrever, que queira continuar escrevendo, ou para ele, ou para outros leitores, se sinta instigado a continuar a escrever. Então, essa é uma experiência dessa ideia da escrita coletiva para descobrir-se autor. Escolha do foco narrativo, né? O professor vai ajudar muito essa ideia do quem é o narrador? É um personagem da história? É um narrador em terceira pessoa? E o aperfeiçoamento do texto e a criação do título. Às vezes acontece nós mesmos, às vezes a gente quer dar um título antes da história tá pronta, e às vezes é muito, muito mais interessante, às vezes, deixar para o final o título. Aliás, 99% dos autores deixam para o final, a não ser quando vem uma ideia genial de título, e ele deixa. Que às vezes acontece de ter uma ideia genial de um título, e no final das contas ele fala, não, essa ideia era uma viagem, não tem nada a ver com esse livro, e muda o nome do livro, né? Ou então, às vezes, alguns autores criam dois títulos para o livro, né? É o Nananã, ou aí tem um outro nome para o livro, né? Porque às vezes já tinha uma ideia prévia, mas o livro ganhou vida própria, né? Para além do autor. Então, urgia um novo título para o livro, né? Bom, então, ainda sobre escrita criativa, né? Compartilhamento da escrita e troca de ideias sobre o que é dito e como é dito. Assumir o papel de leitor mais experiente. O professor não é o isentão, né? Ele é o leitor mais experiente, é a pessoa que tem experiência com escrita, na maioria das vezes, ou da escrita literária, ou da técnica da escrita, aí sim, né? Nós temos, né, somos para avançados, né, dos estudantes nesse sentido, né? Comentar e fazer sugestões da leitura do texto do outro possibilita também refletir sobre o seu próprio texto e ter ideias de como pode melhorá-lo. Então é legal isso, essa troca, né? Às vezes os grupos, tem momentos, vai ter o grupo que está escrevendo uma crônica, tem uma outra turma que está escrevendo. Circular os textos entre eles, né? Isso é muito rico, isso é muito vivo, isso é muito bacana. Eu tinha citado, né, o caderno das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Esse material, né, que, como eu disse, já está compartilhado no Drive, né? Tem um tópico sobre escrita coletiva lá, né? Então, você vê, ó, chegou a hora de escrever. A preparação do professor é fundamental para o êxito desse estágio, né? Bem um material instrumental mesmo, né? Para o professor que queira trabalhar, para quem não tem experiência nesse sentido, né? Então eu vou dar o que ele propõe de etapas, né? Primeiro que ele sugere para a gente trabalhar ou com lousa, o professor lá na lousa ser o escriba, ou trabalhar com folhas, né, para ir colhendo as ideias nesse processo inicial, né? Então, ó, retome com eles a situação da comunicação. Quem fala, de que lugar, com que objetivo, para quem ler, são elementos que, para quem é leitor, para quem conhece a ideia, a lógica. Acho que mutou.
para quem já é do meio, são questões óbvias, mas às vezes para o estudante isso tudo é uma novidade, né? Então, é sobre o óbvio, muitas vezes, é o que a gente fala, né? O contextualizar eles, né? Não sou só eu que vou ler seu texto, vai ter muitas pessoas que vão ler. Esse texto vai chegar em várias escolas e em várias salas de leitura, e nós queremos que eles leiam você. E para que eles leiam você, o texto tem que ter contexto, tem que ter quem fala, qual o lugar, qual o objetivo, tem que estar evidente os elementos chaves de um texto, né? Bom, vou passar rapidamente aqui, né? Eu até acho, a minha ideia era dar tempo de até ler esse tópico inteiro, mas o tempo tá contra nós. Aí, esse material também, né, tem exemplos de notícias que viram crônica, eles também trabalham com essa ideia, né? E aí, coincidentemente, eles também pegaram um exemplo de uma crônica do Moacir Scliar, que está naquele livro que eu citei, né, O Imaginário Cotidiano. Ela foi, originalmente, essa crônica, esse texto, né, foi publicado em 10 de setembro de 2001, na Folha de São Paulo, e baseado numa notícia que saiu na Folha dias antes. Cobrador usa intimidação como estratégia. Empresa de cobrança usam técnicas abusivas como tornar pública a dívida. Então, a notícia estava falando, né, uma coisa esquisita até, né? A empresa expor o devedor, o inadimplente, né? E aí, o que o Moacir Scliar fez? Uma crônica. Vejam, sem querer mexer aqui, pronto. Vejam que interessante que o Scliar, ele... Não, Scliar não, perdão. O material, né, de crônicas da oficina de língua portuguesa, né, da Olimpíada de Língua Portuguesa, ele até coloca em cores diferentes para dar ênfase, né, na técnica do autor, né? Então, é uma crônica pequenininha, eu vou ler, se vocês me permitem. Acho que está aparecendo ela inteira, tá, né? Bom, cobrança. Não vou ler as janelinhas ao lado, tá bom? Porque ela só é contextualização mesmo, né? Emprega verbos flexionados, vale do discurso direto, usa marcas de tempo, né? Tem elementos que eles vão falando, olha a técnica do autor para chegar no texto, né? Então, olha. Ela abriu a janela e ali estava ele, diante de casa, caminhando de um lado para o outro. Carregava um cartaz, cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Você não pode fazer isso comigo, protestou ela. Claro que posso, replicou ele. Você comprou, não pagou. Você é uma devedora inadimplente. E eu sou o cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar. Você não pagou. Não paguei porque não tenho dinheiro. Esta crise... Já sei, ironizou ele. Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova York, seus negócios ficaram prejudicados. Problema seu, ouviu? Problema seu. Meu problema é lhe cobrar. E é o que eu estou fazendo. Mas você podia fazer isso de outra forma, mais discreta. Tem que ter um microfone. Deixa eu tentar mutar. Professora Mariana, acho que o seu microfone está aberto. Eu não estou conseguindo fechar. Deixa eu voltar aqui para... Agora sim. Atenção, fique atento ao que você consome. Não. Pronto. Bom, vamos lá. Eu tive que voltar aqui para o Cleson. Bom, negativo. Já usei todas as formas discretas que podia. Falei com você, expliquei, avisei, nada. Você fazia de conta que nada tinha a ver com o assunto. Minha paciência foi se esgotando, até que não me restou outro recurso. Vou ficar aqui carregando esse cartaz até você saldar sua dívida. Nesse momento começou a chuviscar. Você vai se molhar, advertiu ela. Vai acabar ficando doente. E ele riu amargo. E daí? Se você está preocupada com a minha saúde, paga o que deve. Posso lhe dar um guarda-chuva? Não quero. Tenho de carregar o cartaz, não um guarda-chuva. Ela agora estava irritada.
Acabe com isso, Aristides, e venha para dentro. Afinal, você é meu marido, você mora aqui. Sou seu marido, retrucou ele, e você é minha mulher. Mas eu sou o cobrador profissional, e você é devedora. Eu a avisei. Não compre essa geladeira. Eu não ganho o suficiente para pagar as prestações. Mas não, você não me ouviu. E agora o pessoal lá da empresa de cobrança quer o dinheiro. O que você quer que eu faça? Que perca meu emprego? De jeito nenhum. Vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação. Chovia mais forte agora. Borrada, a inscrição tornara-se ilegível. A ele, isso pouco importava. Continuava andando de um lado para o outro, diante de casa, carregando seu cartaz. Então, aqui tá a graça está no inusitado, né? Então, pegou uma notícia que poderia ser até perversa, né? As empresas expondo os devedores, e ele criou um marido que era, né, que estava cobrando a esposa que comprou a geladeira, e ele falou: eu avisei que não era para comprar geladeira. Justo ele trabalhava nesse emprego de expor o devedor com cartaz em frente à casa dele, tomando chuva, né? Então, eu achei bem interessante o caminho que o autor escolheu, né? E, ao mesmo tempo, a escolha da crônica, né? Bom, gente, eu tô até bem um pouco assustado, que eu tô assustado no sentido que eu não tô lendo as mensagens, né? Que legal, o Renato falou que escreveu a crônica dele da El, a Sara citou o Guilherme, né? O nosso querido amigo Guilherme. A Gisélia também trabalhou com o Guilherme, conhece a filha da Sara, né? A filha da Sara, porque a Sara é CP numa escola da Adre São Mateus, né, Sara? E o filho dela estuda numa escola da Adre Itaquera e que tem a El. Então a Sara já conhecia a El por causa do filho dela. Isso é muito legal, né? Essas conexões que vão surgindo, né? Ó, o pessoal falando que tá com saudade. Ó, Guilherme, se você assistir depois, o pessoal falando que tá com saudade. A Márcia falou. Muito bom. Agora eu vou voltar lá para aqui, pronto. Gente, eu vou correr um pouco, não estranhem, porque, bom, felizmente o material depois vai estar compartilhado com vocês, mas olha, também ainda, né, então, a ideia da escrita a gente falou um pouquinho, mas obviamente vai ter o aprimoramento do texto, né? E aí o exemplo do Moacir Clear mostra muito isso, né? O uso dos verbos, né? Além da criatividade, né? O caminho que ele deu para o texto, né? Mas o que a gente sugere, né? Construir esses elementos acessórios no texto, né? Que podem enriquecer um texto. Evitar, primeiro, né, evitar repetições, que isso é uma coisa que o professor pode ajudar muito, vícios, cacuetes na escrita, né, que às vezes acontecem, normal, é processo de construção de um texto, e é processo de aprendizagem, né, a gente está valorizando muito essa escrita do estudante para aprendizagem, que sirva para a vida dele, ele melhorar a sua compreensão de escrita e seu interesse pela leitura, né, construir frases bem coesas, parágrafos bem estruturados, e essa parte de requinte, os requintes do texto, né, da ideia das figuras de linguagem em especial, mas tem outros elementos, como, por exemplo, a intertextualidade, né, que ajuda a enriquecer um texto, mas então aqui tem alguns exemplos de figuras de linguagem que muitas vezes a gente utiliza no texto, né, então não vou ficar relembrando ou reforçando aquilo que tem professores que sabem de cor, né? Todas as figuras de linguagem possíveis, porque aqui só estão algumas, né? Mas nós sabemos, eu lembro muito a Suelizinha, sempre citava quando ela começou a gostar de ler, né? Quando ela, ainda estudante de letras lá na USP, ela chegou na faculdade e falou: nossa, eu já amava o José de Alencar, e ela gostava muito das figuras de linguagem nos textos dele, né? Então, o que pegava a Suelizinha não era o estilo do José de Alencar como um todo, mas um pouco também, mas principalmente a forma como ele falava das coisas. Por exemplo, o Sol era o astro-rei, né? Nossa, ele usou o astro-rei, né, para falar do Sol. Então, esses pequenos detalhes ajudam muito, né? Pensar em metáforas, comparação, metonímia, hipérboles, né? Que o professor pode ir ajudando nessa lapidação do texto, mas que seja uma coisa orgânica, que o estudante
entenda e que faça significado. Porque às vezes o aluno fala, não ficou nada a ver. Professor, você está viajando a maionese. Mas o professor pode ir, não às vezes dando pitaco intervencionista, como eu disse, mas mostrando em exemplos literários. Olha, gente, o autor aqui, ao invés de falar dessa forma, vou dar um exemplo aqui, né? Deixa eu ver. Aqui, sinestesia. Sentir um cheiro doce no ar. Né? Tem um elemento bem literário aqui, né? Sentir um cheiro o eufemismo que a gente usa muito no dia a dia, né? E a gente usa, e as crianças entendem, os jovens entendem quando a gente usa uma figura de linguagem. Em parte, né? Porque, curiosamente, ironia é uma figura de linguagem que está um pouco embaixo, viu, gente? Eu vejo nas redes sociais mesmo, né? Essa geração que está muito nas telas, né? Não sei, ironia não é muito forte. Inclusive, e falando sério agora, não só em redes sociais, né? Inclusive em provas institucionais, né? A gente percebe que são elementos de interpretação de texto que a gente precisa sempre aprofundar. E um texto literário é um caminho perfeito para isso, para tanto, né? Bom, curiosamente, vocês citaram vários exemplos de textos que são inspirados em notícias, e esse poema do Manuel Bandeira não apareceu, se minha memória não estiver ruim, né? Nos exemplos que vocês foram citando. Até o Conversa de Botas Batidas do Los Hermanos foi lembrado, mas esse poema do Manuel Bandeira não me lembro se apareceu. É do livro Libertinagem, né? Que é um clássico do Manuel Bandeira. Eu estou tentando alinhar aqui exatamente. Peraí. Agora sim. Poema tirado de uma notícia de jornal. Então, é o título, né? Então, João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia num barracão, sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então, bem no estilo modernista dessa geração, né? Do texto, um poema dos anos 30. E esse poema foi inspirado numa notícia, de fato. Até a gente foi atrás, né? E é fácil achar na internet. Não foi um serviço de garimpo, não, que a gente fez nesse caso, porque eu adoro ir na hemeroteca ir atrás de notícias, né? Eu faço, de vez em quando, no Lima Barreto, no ano passado, a gente fez muito isso, né? Pegar matérias sobre o Lima Barreto na hemeroteca, a gente fez um serviço de pesquisadores mesmo. Mas nesse caso, a gente jogou no Google, apareceu lá, né, sobre o texto, né? O que diz o texto, então, né? A procura do João Gostoso desapareceu no mar. A procura do cadáver. O carregador de feira livre, conhecido pelo vulgo de João Gostoso, de cor preta, com 40 anos presumíveis, ontem à tarde, ao banhar-se no canal da Lagoa Rodrigo de Freitas, caiu ao mar e pereceu afogado. O corpo desapareceu, tendo vários pescadores da colônia 14 se demorado à procura do cadáver, que até a última hora não havia aparecido. O fato foi levado ao conhecimento do comissário Carlos Machado do 30º Distrito Policial. Então, tá aqui um fato, né? O Manuel Bandeira pegou uma situação triste e trágica e fez uma crônica. Bom, vou dar um outro exemplo aqui. Eu falei que o Ferrez entraria no encontro, né? Essa notícia é de 2007. Virou um palanque, assim, palanque mesmo, né? Porque virou um fato político, né? O fato do Luciano Huck, né? O apresentador Luciano Huck, ter sido assaltado, e aí a época deu uma capa, ele merecia ser roubado, aí a Folha de São Paulo, presos suspeitos de roubar o Rolex do Luciano Huck, Luciano Huck não reconhece suspeitos. Foi um fato em 2007, essa notícia do Luciano Huck, que acontece com qualquer pessoa, pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive celebridades, né? Só que, obviamente, foi usado politicamente naquele contexto histórico do país esse tema. E, na época, o Luciano Huck nós víamos ele apenas como um apresentador de televisão, na tarde da TV Globo, né? Só que, anos depois, né, muito do que já apareceria nesse ano foi se confirmar que ele é um agente político, né? Ele é um sujeito político que atua politicamente, sim. E isso não é um problema, né? Mas isso não pode ser dissociado da figura apresentador Luciano Huck, né? E por que eu estou falando isso, né? Porque
ele usou muito esse fato, né, a ponto de escrever uma crônica, um artigo de opinião, melhor dizendo, que pode ser considerado uma crônica, pelo jeito que ele escreveu, para o jornal Folha de São Paulo, na seção Tendências e Debates da Folha, né? E aí ele escreveu, não vou ler o texto inteiro do Luciano Huck, para quem não conhece, vale como exercício, né? Então, pensamentos quase póstumos, né? Então, Luciano, aí ele começa, só vou ler o comecinho mesmo, tá? Luciano Huck foi assassinado, manchete do Jornal Nacional de ontem. E eu, algumas páginas à frente nesse diário, provavelmente no caderno policial. E quem sabe, uma homenagem póstuma no caderno de cultura. Não veria meu segundo filho, deixaria órfã uma inocente criança, uma jovem viúva, uma família destroçada, uma multidão bastante triste, um governador envergonhado, um presidente em silêncio. Por quê? Por causa de um relógio. Como brasileiro, tenho até pena dos pobres que me roubaram, tal, né? Aí, mais pra frente, ele fala, e era o ano que veio o filme Tropa de Elite, né? Cadê o Capitão Nascimento? Quem é que vai salvar a gente dessa situação, tal, né? Então, ele vai citar até o João Dória, né? Que na época tem aquela campanha do Cansei, né? Que foi feita. Enfim, falou. Aí ele cita o Mano Brown no texto, né? Falando que não vai ter um salvador do país. Ele estava indignado, né? Quem vai salvar esse nosso país? Em resumo, é isso, né? Um texto de indignação, e isso foi capilarizado, esse fato, né? O assalto do Luciano Huck, esse país está perdendo o prumo, está perdendo o rumo. Então virou um fato nacional, uma situação que aconteceu em São Paulo, um assalto, né? Bom, dito isso, pouco tempo depois, precisamente uma semana depois, felizmente a Folha de São Paulo deu espaço para o Ferrez escrever uma crônica, aí sim é uma crônica, né, construída, né, literariamente falando, né, chamada Pensamentos de um Correria. Então essa eu quero ler, se vocês me permitem, né? Não sei quem conhece, quantos conhecem, né? Mas vamos lá. Ele me olha, então assim, ele escreveu a partir do fato, né? É uma história literária. Ele me olha, cumprimenta rápido e vai para a padaria. Acordou cedo. Tratou de acordar o amigo, que vai ser seu garupa, e foi tomar café. A mãe já está na padaria também, pedindo dinheiro para alguém para tomar mais uma dose de cachaça. Ele finge não vê-la. Toma seu café de um gole só, e sai para a missão, que é como todos chamam fazer um assalto. Se voltar com algo, seu filho, seus irmãos, sua mãe, sua tia, seu padrasto, todos vão gastar o dinheiro com ele, sem exigir de onde veio, sem nota fiscal, sem gerar impostos. Quando o filho chora de fome, moral não vai ajudar. A selva de pedra criou suas leis. Vidro escuro para não ver dentro do carro, cada qual com sua vida, cada qual com seus problemas, sem tempo para sentimentalismo. O menino no farol não consegue pedir dinheiro. O vidro escuro não deixa mostrar nada. O motoboy tenta se afastar, desconfia, pois ele está com outro na garupa. Lembra das 36 prestações que faltam para quitar a moto, mas tem que arriscar e acelera. Só tem 20 minutos para entregar uma correspondência do outro lado da cidade. Se atrasar a entrega, perde o serviço. Se morrer no caminho, amanhã tem outro na vaga. Quando passa pelos dois da moto, percebe que é da sua quebrada. Dá um toque no acelerador e sai da reta. Sabe que os caras estão para fazer uma fita. Enquanto isso, muitos em seus carros ouvem suas músicas, falam em seus celulares e pensam que estão vivos num país legal. Ele anda devagar entre os carros. O garupa está atento. Se a missão falhar, não terá homenagem póstuma. Deixará uma família destroçada, porque a sua já é, e não terá uma multidão triste por sua morte. Será apenas mais um coitado com um capacete velho e um 38 enferrujado jogado no chão, atrapalhando o trânsito. Teve infância, isso teve. Tudo bem que sem nada demais, mas sua mãe o levava ao circo todos os anos, só parou depois que seu novo marido a proibiu de sair de casa. Ela começou a beber a mesma bebida que os programas de TV mostram nos seus comerciais, só que, neles, ninguém sofre por beber. Teve educação, a mesma que todos de sua comunidade tiveram. Quase nada que sirva para o século XXI. A professora passava um monte de coisa na lousa, mas para que estudar se, pela nova lei do governo, todo mundo é aprovado?
Ainda menino, quando assistia às propagandas, entendia que ou você tem ou você não é nada. Sabia que era melhor viver pouco como alguém do que morrer velho como ninguém. Leu em algum lugar que São Paulo está ficando indefensável, mas não sabia o que queriam dizer. Defesa de quem? Parece assunto de guerra. Não acreditava em heróis, isso não. Nunca gostou do super-homem, nem de nenhum desses caras americanos. Preferia respeitar os malandros mais velhos que moravam no seu bairro. O exemplo é aquele ali e pronto. Tomava tapa na cara do seu padrasto, tomava tapa na cara dos policiais, mas nunca deu tapa na cara de nenhuma das suas vítimas. Ou matava logo ou saía fora. Era da seguinte opinião: nunca iria num programa de auditório se humilhar perante milhões de brasileiros, se equilibrando numa tábua para ganhar o suficiente para cobrir as dívidas. Isso nunca faria. Um homem de verdade não pode ser medido por isso. Ele ganhou logo cedo um kit pobreza, mas sempre pensou que, apesar de morar perto do lixo, não fazia parte dele, não era lixo. A hora estava se aproximando. Tinha um braço ali vacilando. Se perguntava como alguém pode usar no braço algo que dá para comprar várias casas na sua quebrada. Tantas pessoas que conheceu que trabalharam a vida inteira sendo babá de meninos mimados, fazendo comida deles, cuidando da segurança e limpeza deles, e no final ficaram velhas, morreram e nunca puderam fazer os mesmos por seus filhos. Estava decidido. Iria vender o relógio e ficaria de boa talvez por alguns meses. O cara para quem venderia poderia usar o relógio e se sentir como o apresentador feliz que sempre está cercado de mulheres seminuas em seu programa. Se o assalto não desse certo, talvez cadeira de roda, prisão ou caixão, não teria como recorrer ao seguro, nem teria segunda chance. O Correria decidiu agir. Passou, parou, intimou, levou. No final das contas, todos saíram ganhando. Ao assaltado que ficou com o que tinha de mais valioso, que é a sua vida, e o Correria ficou com o relógio. Não vejo motivo para reclamação. Afinal, no mundo indefensável, até que o rolo foi justo para ambas as partes. Então, essa crônica foi publicada em seguida. Foi uma resposta, né, mas em resposta em um texto literário do Ferrez, né, um morador do Capão Redondo, aqui na zona sul de São Paulo, que tem uma propriedade muito grande para falar das pessoas da periferia, né? E, bom, a Marina, não sei se quer... Alguém, acho que foi a Marina, não sei se alguém levantou a mão e quer falar, mas se alguém quiser fazer algum comentário, mas eu acho que teve uma ótima saída, né, na construção, pegou o personagem ao outro lado da moeda, que é o assaltante, né? E aquele momento histórico do Brasil tem algumas referências assim que a gente percebe muito, né? Era o período que estava se discutindo, estava entrando, né? Já estava em existência a ideia de progressão continuada, né? Colocada de forma muito problemática em muitos lugares, né? Mas que aparece no texto, né? A ideia da Bolsa Miséria, como parte da elite falava da Bolsa Família, do programa social Bolsa Família. Então tem alguns elementos que a gente vê que é um texto dos anos 2000, né? Programa de auditório com as mulheres seminuas, né? Enfim, está muito marcado, né? E dentro de um fato que até a imprensa meio que foi esquecendo, né? Mas vocês viram, virou a ponto de virar até uma capa de revista, né? Ele merecia ser assaltado, né? Então, acho que ele ajudou a colocar as coisas no lugar, né? O texto do Ferrez. Bom, deixa eu voltar aqui. Gente, eu vou... peraí, que acho que eu... sem querer, eu abri. Então, quando eu mandar o material para vocês, tem um hiperlink, né, que dá o texto tanto do Luciano Huck, né, e como do Ferrez, né, tá no original também. Bom, voltando, eu tinha falado no último encontro também, né, que por isso que qual que é a ideia também de trabalhar com um jornal, com a materialidade, né? Ter essa ideia até semiótica, né, de como é exposta, estão dispostas as notícias dentro de um jornal, por ordem de relevância, por intencionalidade, por estratégia de venda, de visibilidade, por uso político, né? Então, por um fato indiscutível, por exemplo, agora, se pegar o jornal de ontem, vai estar lá a imagem sobre o falecimento do Papa.
não tem como um jornal falar de outro fato ontem, anteontem, nos últimos 2, 3 dias, né? Agora, então, os elementos que estão presentes no jornal, a cabeçalho, a manchete, a chamada, outras manchetes menos relevantes, fotos, que a foto também, né, ela é usada estrategicamente, né, para um tipo de uso. E hoje em dia a gente tem muitos fotojornalistas incríveis, inclusive. Bom, sempre tivemos, né? Mas tem uma geração muito boa de fotojornalistas, né? Nos grandes veículos ou independentes, né? Que conseguem trazer sentimento nas imagens, né? Que estão captadas, né? Bom, aqui tem muito que eu já falei no último encontro também, a ideia da observação, da investigação, o levantamento de dados, tudo isso está presente num texto jornalístico, e isso é muito bom que os estudantes tenham acesso a tudo isso, né? A gente tem que ofertar de tudo para que eles sejam leitores na vida deles, né? E queremos que eles sejam leitores críticos, né? Saibam, aliás, a gente não está falando no curso sobre fake news, né? Esses sites com notícias enviesadas, mas obviamente essas discussões vão perpassar quando a gente falar de imprensa, né, com eles. Bom, foi citado também nos encontros o nosso querido Lima Barreto, que foi o mote, né, foi um tema de um curso nosso no ano passado, foi autor homenageado pela El. E aqui eu só trouxe um exemplo, né, de uma crônica que está no portal da Crônica Brasileira, que a gente citou, né, que é o site do Instituto Moreira Salles. Explorem bastante esse site, viu, gente? Tem muita crônica legal lá, crônicas que às vezes não foram publicadas em livros, foram publicadas em jornais. E o legal do site é que eles põem até o print do jornal, assim, né? Então tem o texto da Raquel de Queiroz, do Otto Lara Rezende, aí vai ter lá a edição, né? O texto publicado no jornal também. Esses textos que estão no portal não saíram em livros, né? Então é um jeito também de ter acesso a outras crônicas do cotidiano. Essa crônica do Lima Barreto é um bom exemplo para entender até as mudanças históricas do gênero crônica, né? Como Rubem Braga e outros, né? O João do Rio antes, mas ajudaram a dar outras feições para o gênero crônica. Por exemplo, se a gente for ler essa crônica do Lima Barreto, ela é, de certa forma, até pouco literária, né? Ela é um texto até de... Bom, a gente sabe, a gente falou muito até no ano passado, o quão combativo era a figura do Lima Barreto, né? Mas você vê que por exemplo, ele vai citando, né, o prefeito Passos, né, que é o Pereira Passos, que era o prefeito do Rio de Janeiro, que fez aquela reformulação da cidade, né? Então, era uma figura que ajudou e acabou moldando muita arquitetura e a urbanização do Rio de Janeiro no começo do século XX. Então ele vai citando o prefeito Passos, né, no seu texto. É um texto muito de opinião, ele lamentando a situação das inundações, das enchentes no Rio de Janeiro, né. Então aqui é um exemplo bem interessante para ver como os autores, né, que vieram antes do Lima Barreto, inclusive, José de Alencar, Machado de Assis, entre outros, né, as crônicas deles tinham esse tom muito do jornalista mesmo, né? Essa ideia de falar de fatos do cotidiano, mas não criando ficções em cima, né? E isso foi se tornando uma tendência ao longo do século XX. Né? Aí eu vou dar um exemplo. Esse aqui está no caderno de aprendizagem da nossa rede, né? Da notícia para a crônica. Um exemplo que tem também, nesse material que a gente compartilhou, tem a página, inclusive, que está esse material. É muito legal esse recurso, essa opção, né, do caderno de aprendizagem, né, do pessoal que fez. Desculpa. Eles pegam uma notícia de futebol, que é bem atrativo para boa parte dos nossos estudantes, né? Falando, pênalti salva o Brasil. Esse é o caderno de aprendizagem, é bem ativo, viu, gente? Isso aqui não lembro o ano exatamente, depois eu pego aqui. Bom, pênalti salva o Brasil contra o Egito na estreia na Copa das Confederações. Então, ó, tinha o Kaká na seleção, tinha o Robinho, acho que era da época 2010. Bom, a gestão do Kassab, acho que era 2010, 2011, eu não lembro o ano, e eu lembro que eu usei muito esse caderno na época na rede, né? Bom, pênalti salva o Brasil, né? Então o Brasil ganhou de 4-3 do Egito. Então foi um jogo que saiu gol, aí o Egito empatou, aí no finalzinho o juiz deu um pênalti para o Brasil e o Brasil ganhou o jogo, né? Não vou ler a notícia, né? Mas aí, em seguida, nesse caderno, né, tem uma crônica do José Roberto Toreiro,
né? Que de mais a mais, mases demais. Porque ele teve uma sacada muito bacana na época, porque essa notícia saiu na Folha de São Paulo, e o Toreiro escreveu uma crônica para a Folha de São Paulo também. Ele era colunista do caderno de esportes da Folha de São Paulo, né? Então ele fez o que o Scliar fazia muito, né? Que é pegar uma notícia que saiu na Folha e criar um texto literário. E aí, qual que foi a piada no texto do Toreiro? A palavra mas. Porque essa notícia aqui, depois, quando vocês forem ler, o tempo todo, assim, só bater no olho, vocês vão ver umas 4, 5 vezes aparecendo mais, né? Bom, só o segundo parágrafo, para dar um exemplo. A seleção chegou a estar vencendo por 3-1, mas levou 2 gols em cerca de 2 minutos. Então, toda hora tinha um mais nesse jogo, né? Então, ele criou uma crônica falando sobre esses mases, né? Então, eu adoraria ler todos esses textos, gente, mas o tempo está contra nós. Ou está a favor também, né? Temos que descansar também, todos nós, que amanhã é mais um dia, né? Bom, mas aqui, esse eu vou ler, tá bom? Vou pedir licença poética, trazer a Conceição Evaristo. Quem achou que não teríamos Conceição Evaristo no curso, achou errado, né? Esse livro tem na nossa rede, né? Foi comprado para leitura dos professores, Leia Educador, Leia Educadora, para clube de leitura nas escolas. Sei que muitos aqui já... Bom, quem já leu esse livro faz um joinha, assim, só para a gente ver aquelas reações, né, que beleza, que maravilha. Eu adoro ver essa mão de mãozinha, assim, com joinha. Ótimo, né, que é um livro incrível, né. Recentemente a gente teve um clube de leitura lá em SMA, e esse livro foi... nós lemos recentemente, né, o grupo de trabalho nosso lá na secretaria. Quanta gente, pelo amor de Deus, hein? Que bom, que bom. E aí, vocês que leram, talvez lembram, ou talvez não lembravam, e aí tá aqui a sugestão, né? Tem um trecho, e aí, ó, vou fazer a prestação de serviço correta, né? Nessa edição, que é a que tá aqui na tela, né? Na página 78, tem um trecho na qual a personagem, né, a Ponciá, ela vai falando sobre notícias, né? Então eu vou ler, é uma página do livro mesmo, gente, é um excerto mesmo, né? Então vamos lá. Ponciá Vicêncio não queria mais nada com a vida que lhe era apresentada. Ficava olhando sempre um outro lugar de outras vivências. Pouco se dava... Não, peraí. Desculpa, gente, que eu fiquei com a garganta seca. Pouco se dava se fazia sol ou se chovia. Quem era ela? Não sabia dizer. Ficava feliz e ansiosa pelos momentos de sua autoausência. Antes gostava de ler. Guardava várias revistas e jornais velhos. Lia e relia tudo. Época houve em que havia decorado notícias assim. Aí vai trazer as notícias, né? No livro tem até destaque, eu não lembro se está em negrito ou em caixa alta, mas tem um destaque assim para o título, né? Desculpa, porque aí tem o título e aí tem um resumo da notícia, né? Então, são 4 notícias que vão aparecer, que ela recortava e guardava, né? Notícias que ela achava interessante guardar. E olha, vamos ver quais são os tipos de notícia, né? Menino morre, perdão, tem um erro de digitação ali. Gabriel, a culpa é sua. O querido Gabriel, ele transcreveu esse trecho para mim, então agora é hora de culpá-lo. Ao mesmo tempo agradecer o Gabriel. Poxa, Gabriel. Mas, ó, menino morre afogado na fossa. O menino Jair dos Santos, de 3 anos e meio, caiu na fossa que existe no fundo de sua casa, na favela do Rato Molhado. Foi retirado com vida por uma equipe de bombeiros chamada ao local, vindo a falecer no Hospital Pediátrico São João de Deus. Pedro mata a mulher com 15 facadas. Outra notícia, né? Pedro mata a mulher com 15 facadas. Opa, peraí, gente. Permitir. Tinha uma professora querendo entrar. Deixa eu voltar. Então, o pedreiro Antônio Gonçalves, enciumado porque a mulher conversava com o vizinho, chegou ontem em casa embriagado e desferiu 15 facadas contra a mulher, na presença de seus 2 filhos de 5 e 3 anos. A vítima morreu no local do crime. E outra. Mulher de deputado presa por atentado ao pudor. A mulher do deputado Joaquim Santana, a senhora Neide Santana, foi presa juntamente com um colega de assembleia do marido, o deputado Marco Bilhantes.
quando os dois nus trocavam carícias dentro do carro de Santana, no Parque de Aroeiras. E, por fim, desvio de verba na prefeitura. A prefeitura, Antônio Pires, da cidade... Agora não... eu acho que a cidade de Antônio Pires... Bom, tem um errinho aqui também, perdão. A prefeitura de Antônio Pires abriu inquérito administrativo para apurar desvios de verbas destinadas à reforma de 20 escolas públicas. Os culpados, segundo o depoimento do prefeito, que promete agir com severidade, além de serem exonerados a bem do serviço público, deverão devolver o dinheiro com juros aos cofres públicos. Os maiores suspeitos são 2 assessores diretos de Antônio Pires, seu filho Armando Pires e seu cunhado Deuclédio Tavares. Bom, óbvio que não vamos ficar comentando o livro, né, assim, a obra, porque ela merecia uma aula à parte. A gente já teve cursos, inclusive, falando sobre o conceito de escrevivência. A professora Beth Cardoso, né, trabalhou bastante. Mas, eu até comentei, eu lembro que no clube de leitura, quando eu participei com meus pares lá na secretaria, né, eu até citei, né, o livro Casagrande Senzala, né, do Gilberto Freire, né, porque no final do livro, ele vai fazer uma discussão da ideia do banzo, né? O que significa o conceito de banzo, né? A representação do banzo. E eu falei que muito se lembra muito na ideia da Poussin Vicêncio, né? Essa ideia desse vazio existencial, dessa perda, dessa vontade até de morrer pela saudade, pela angústia. E aí as reportagens que ela pega simbolizam muito isso, né? Essa falta de perspectiva de vida que ela foi tendo. E não é uma coisa meramente existencialista, como outros autores, inclusive alguns autores geniais, né, que tinham essa perspectiva do existencialismo. A Conceição Evaristo bebeu muito é uma teórica literária, a Conceição Evaristo, né? Uma intelectual, professora universitária, né? De teoria literária. Ela leu muito e bebeu muito das fontes dos existencialistas, mas ela cria uma outra coisa, né? Que não é meramente uma pessoa com vazio existencial, né? Mas tem uma ideia de ancestralidade muito presente. Aí a ideia da escrevivência vai ser muito bem construída por ela, né? E essas reportagens que ela recortou não são aleatórias, né, que ela vai trazer no livro, né? Mas aqui eu achei uma bela referência também dessa ideia de pegar notícias, que é o que a gente está fazendo nesse curso e nessa proposta para esse ano, né? Escolher notícias, pensar em notícias. E aí, a outra referência já está aqui na tela, né? Um pedacinho dela, né? Eu não vou pôr por questão de direitos autorais, né? Porque como o vídeo vai para o YouTube depois, pode dar problema. Mas a gente vai colocar no Classroom depois um trecho, né? O trailer, na verdade, do filme Um Conto Chinês. Sei que alguns aqui já viram, porque foi citado até no primeiro encontro, né? Com o Ricardo Darín, né? O protagonista do filme é o grande ator argentino Ricardo Darín, né? Quem já viu esse filme? Deixa eu pedir só para dar um joinha assim também. Oh, maravilha, a Juliana assistiu, outra aí vai vir a Rita, que aliás é um filme muito legal. Eu cheguei até a pesquisar, se eu não me engano, tem no Disney, né? Nesses streaming da vida, tem no Disney. Como faz falta ter as locadoras por aí, porque não tem muito. A gente se ilude que os streamings, né, tem todos os filmes do mundo disponíveis, né? E a gente vai descobrindo que tem muita coisa que não está em lugar nenhum. E eu tenho uma sorte que perto da SME tem uma locadora, ainda existe locadoras, viu, em São Paulo, né? E tem o Ricardo, né, que é um amigo, já viu até um amigo meu, né? Eu alugo filme direto com ele, né? Então, por exemplo, eu não teria esse problema, que eu ia lá, né, ele ia alugar os filmes cults, esses filmes alternativos, né? E esse filme nem é tão alternativo assim, porque circulou bastante, né? Mas curiosamente não está em muitas plataformas atualmente, né? Uma pena. Mas quem não assistiu e conseguir, tiver algum jeito de assistir, é um filme interessantíssimo, muito gostoso de assistir, né? Ele mescla entre o humor, o inusitado, mas tem momentos dramáticos também, né? E, bom, resumidamente, um chinês aparece sem falar nada, né? Em espanhol, né? Ele só fala a língua dele, a língua matriz dele, está na Argentina e aparece na vida do personagem principal, que é o Ricardo Darín, e ele não sabe nada da vida dele. E as notícias vão permear o filme, mas o porquê que a gente trouxe, né, esse exemplo é porque o Ricardo Darín, o personagem dele nesse filme, era um sujeito, um Dom Casmurro, assim, um cara resmungão, sozinho, solteiro, e que
metódico, né? Tinha uma vida bem regrada e que adorava de manhã ler o jornal e recortar notícias curiosas, notícias absurdas. E o filme vai mostrando algumas dessas notícias, né? E uma delas tem a ver com a história central do filme, né? Não dando spoiler, que ninguém merece. Mas é preciosíssimo e vai muito também ao encontro do nosso tema desse ano. Bom, por fim, e não menos importante, né? Chico também já foi citado várias vezes nesse curso, inclusive não letra do Chico não teve, mas essa música eu sei que muitos conhecem, né? Do disco de 80 do Chico Buarque, o Vida, né? Marilua, que aliás o show que ele fez no ano passado, né? Tava a Mônica Salmazo até fez uma versão, cantou essa música, né? Essa música, né? Então, deixa eu diminuir aqui aqui embaixo. Ó, embaixo da capa do disco tá ali uma explicação, né? Chico Buarque leu uma notícia sobre duas mulheres que se suicidaram devido ao amor proibido que viviam. Lésbicas e vivendo num lugar conservador, resolveram findar tragicamente as suas vidas como resposta às imposições normativas do amor aceite pela sociedade. Então, essa aqui, como é curtinho, né? Eu vou ler um poema, né? A letra da música, né? Amaram o amor urgente, as bocas salgadas pela maresia, as costas lanhadas pela tempestade, naquela cidade distante do mar. Amaram o amor serenado das noturnas praias, levantavam as saias e se enluaravam de felicidade, naquela cidade que não tem luar. Amavam o amor proibido, pois hoje é sabido, todo mundo conta, que uma andava tonta, grávida de lua, e outra andava nua, ávida de mar. E foram ficando marcadas, ouvindo risadas, sentindo arrepios, olhando para o rio tão cheio de lua, e que continua correndo para o mar. E foram correnteza abaixo, rolando no leito, engolindo água, boiando com as algas, arrastando folhas, carregando flores, e a se desmanchar. E foram virando peixes, virando conchas, virando seixos, virando areia, prateada areia, com lua cheia e à beira-mar. Então, lendo, agora já tem no contexto da música, né, que são duas mulheres que foram para o mar e morreram, se suicidaram, né? Fica até dramático ler, né, o que foi acontecendo e o quanto elas foram se tornando orgânicas, né, com a beira do mar, né? Elas foram se tornando o mar, se tornando areia, os seixos, as conchas, né? Mas é uma música bem triste se a gente pensar, mas curiosa, olha como a nossa música é genial, os nossos letristas brasileiros são geniais, mas a nossa música tem essas coisas. Tá no Disney Plus mesmo, isso mesmo, Gislaine, né? O filme do Darin, né? O conto chinês. Eu tinha a impressão que era. Eu cheguei a pesquisar, eu achei que era isso mesmo. Quando a gente ouve a música, né? Para quem conhece, se a gente não sabe da letra, se a gente não presta atenção, porque às vezes acontece a gente ouvir uma música e não prestar atenção na letra, né? Ou prestar assim, superficialmente atenção. É uma música bonita, né, leve, né, até de certa forma, né, e tá falando de uma situação triste, né, assim, a forma, né, poética que o Chico vai contar essa situação dramática é muito interessante. Bom, sugestões finais, está acabando, quero desde já de novo agradecer a presença de vocês, né, esses 3 encontros, eu particularmente fiquei muito feliz de estar com vocês aqui. Falei demais, peço desculpa, me enrolei bastante com esse negócio de abrir tela, vai para compartilhar, etc., ver chat, mas antes de acabar tem mais algumas coisinhas, né? Antes dela, sugestões finais, né? Retomando, para aqueles professores que estão nesse desafio de escrever seu texto, escrevam, não se envergonhem, não se intimidem. A gente deu prazo até o recesso desse ano, até julho, então tá longe ainda, dá para fazer, tem quase 2 meses limpos aí para vocês escreverem, vocês e os estudantes, né? A gente até daria até mais tempo, mas a gente tem que depois começar a cuidar da seleção, da revisão. E também eu já peço, olha, a Suelizinha sabe melhor do que eu, o quanto essa ideia de coração de mãe, Nael, né? Se dependesse da gente, todos os textos do mundo seriam publicados, né? Mas cada vez mais a gente tem recebido mais texto do que quantidade de páginas para o livro, né? Então, se por acaso algum de vocês não entrar no livro, não sou só eu que participo da seleção, a Kelly,
não somos só nós, a gente pede a ajuda de outras pessoas, revisores, pares, né, para fazerem leituras, né, distanciadas, né? Então, se algum de vocês, porventura, não entrar no livro, não desanimem, o texto, às vezes não entrou nesse livro, mas pode ser publicado em outro lugar. O Rodrigo, até o Fórum 1, ele citou isso, né? O Rodrigo França, o professor, né? Que um texto dele ele acabou que entrou até num outro concurso depois, e até foi escolhido um texto dele que acabou não entrando no primeiro Descobrir-se Autor, e não foi por não ter qualidade literária, muito pelo contrário, por questões técnicas, naquele momento não entrou. Então, o que a gente orienta muito é que sejam textos dentro do tema do ano, que sejam dentro das orientações, né? Então, o que a gente sempre pede para os professores, mas escrevam, independente do curso, independente do Descobrir-se Autor e Revelar-se Autor. Continuem escrevendo para quem já é autor, e para quem está querendo escrever, escreva, né? É muito bom ter essa experiência, né? A gente deixar nossos registros históricos para a vida, para outras pessoas, para posteridade, e criar experiências, né? A literatura permite essa criação de experiências, como a gente tem feito nesses encontros aqui. Quando a gente lê um poema do Ferreira Goulart, quando lê um texto do Ferrez, uma música do Chico Buarque, quantas experiências estão incutidas ali na gente ler e refletir sobre algumas questões que perpassam a nossa vida, né? Mariângela levantou a mão, por favor, Mariângela. Mariângela? Bom, talvez foi sem querer, né? Então, rapidamente eu só vou retomar então essas sugestões finais, nada que não tenha sido falado ainda, né? Mas explorar notícias curiosas, inspiradoras, ricas em detalhes e que sejam atrativas para os estudantes. Esse começo é demorado mesmo, né? Escolher uma notícia interessante, esse processo de pesquisa, isso eles vão aprender também, e vocês que estão querendo ser autores, né? Escrever exige estudo, exige pesquisa, né? Então, ler o mundo antes de tudo e ser um leitor. Uso inicialmente do jornal físico, de circulação nacional e jornais da região, explorando sua materialidade, conteúdos. Então, para além das notícias curiosas, eles verem que o jornal tem outras coisas também, né? Tem anúncios, tem crônicas, né? Quadrinhos, horóscopo, etc, 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 né? Cadernos diferentes com temas diferentes, né? Na escolha da notícia a ser trabalhada em texto, evitar matérias personificadas sobre figuras públicas ou instituições. Isso é interessante também, eu não citei, né? Eu estou falando tanto das figuras públicas, para que não venha nenhum texto falando do Neymar, né? Mas a gente esquece que é um problema também quando vem um texto falando de, sei lá, o McDonald's, não sei o quê, né? Ou o Banco X, não sei o que lá, né? Enfim, vamos tentar... Você pode até estar pensando, putz, esse texto tem homenagem a você, banco, que dá aqueles juros, né? Que eu fui no caixa lá e fui mal atendida, o telemarketing da empresa tal que é uma porcaria. Você pode até se inspirar nele, mas não cite, tá bom, gente? Eu peço com carinho, porque senão a gente vai dar uma devolutiva pro autor. Falar, gente, infelizmente, a gente vai, ao invés de colocar a empresa X, a gente vai colocar uma coisa genérica, vai sugerir isso, né? Bom, recomendamos que sejam priorizadas as notícias do cotidiano. Isso é importantíssimo, gente. E já tem professor que está mandando o texto por Revelar-se, viu? E aí, muitos eu estou respondendo por e-mail falando, por favor, mande também o link da notícia, né, que você usou. Né? Então, o jornal, o site, o link, a data, a página, o que vocês tiverem de informações. Então, saiu na revista Época, da edição tal de 2022. Então, o que tiver de elementos, né? E, se possível, o link, porque a nossa ideia é ter que o leitor possa ler a notícia. Então, né, da notícia para o texto literário, do texto literário para a notícia, né? E a sua manchete. Então, muito parecido com o que o Moacir Scliar, vou voltar naquele slide do Scliar, né, para aqui, né? Então, aqui, ó, tem lá, cobradouros, intimidação, tal. Então, coloca o título da notícia assim em itálico, em destaque, assim, e depois vem a crônica. Só para o leitor ter uma referência, né? Porque senão fica uma coisa vaga, aberta. Às vezes, só quem leu a notícia vai entender as nuances do texto literário. Então, por isso que a gente quer ter esse hiperlink com o texto literário. Por fim, uma dica
de leitura, é um livro que chegou formativo, que chegou nas escolas, né? Chama Ler e Saber, os livros informativos para crianças, né? Que é um livro bem bacana, que ele vai trabalhar muito essa ideia, que nós queremos que os nossos estudantes sejam leitores de tudo, sejam leitores literários. A sala de leitura é um espaço fundamental nas nossas escolas para a formação do leitor literário, mas o professor mediador de sala de leitura e os demais professores, né, eles têm que repertoriar os estudantes com leituras informativas também, né? E aí temos muitos livros no nosso acervo de livros informativos, e essa conexão com notícia presente também em obras com suporte de livro ajuda muito nesse trabalho. Esse livro é um que ele vai fazer muitas conexões com como trabalhar com jornais também. Ele vai dando alguns subsídios para os professores interessados, tá bom? Bom, deixa eu parar de compartilhar. Gente, antes de acabar, né, esse livro chegou nas escolas, viu? Esse que eu mostrei, né, para livro formativo. O livro do ano passado, Adriana, vai ser um lançamento em junho. Em breve nós vamos mandar o convite para os professores autores, para quem quiser participar, e igualmente para os estudantes participantes, né? Obrigado, viu, Francidalva, que elogiou aqui o curso. Obrigado, gente. De verdade, não foi nem um pouco pretensioso esse curso, assim, vou dar uma aula para vocês. Foi meio que trazer algumas conexões até para ajudar o trabalho de vocês. Peço desculpa de novo de não conseguir ler todas as mensagens, mas eu vou ler depois. E se tem alguma mensagem, Samir, era uma dúvida urgente, você ignorou, às vezes eu não li, pode me cobrar depois, me mandar essa pergunta, ou eu depois, se eu descobrir, eu respondo em particular para a pessoa, né? Sim, os textos já foram selecionados, viu, Ellen? A gente já está no processo de finalização do livro, e mandamos um e-mail para os professores contemplados para eles verificarem se tinha algum problema no texto, e agora a gente está na fase final, tá bom? E Sara, é isso, infelizmente, às vezes não, tem ano que entra, tem ano que não entra. Você sabe que tem até gente que falou, poxa, seria legal quem já publicou no ano não publicar mais. Eu falei, não, pelo amor de Deus, a gente quer... Você sabe que tem professor com orgulho, fala, eu estou em todas as edições do livro, ou então, esse ano eu não participei, mas o ano que vem eu vou, né? Então, mandem seus textos. Eu já fui contemplada, né, mais de uma vez, e quando eu não recebi o e-mail este ano, eu já fiquei triste, porque o ano retrasado, eu tive a oportunidade de eu e a minha filha, né, termos os nossos textos publicados. Né, então, foi assim, mas eu já estou pensando, na verdade, eu ia até tirar uma dúvida, eu levantei, por favor, mas abaixei a mão, porque a temática deste ano é o que a gente está falando aqui no curso, né? Isso. Ai, desculpa, eu estou meio gripada, perdão. Imagina. Estou perdendo a voz. E aí, por exemplo, eu já fiz a minha crônica para a atividade final, eu não posso participar com essa mesma crônica agora para o Revelar-se. A crônica do ano passado, você diz? Não. Eu não entendi, perdão. Alô? Ih, acho que minha internet... Oi, acho que é a crônica do curso. Não, pode. A crônica do... Não, a ideia, inclusive, a Camila me explicou aqui. Desculpa, Sara, eu não tinha entendido. A crônica que você escreveu... Se você já escreveu a crônica para a atividade final do curso, pode ser essa crônica, sim, que você vai mandar. Só que aí depois eu vou pedir para mandar por e-mail ela também. Falar, olha, sim. Tá bom? Sim. Que a minha internet ficou ruim, eu não consegui complementar. Mas Não, eu ouvi. Beleza, então. Obrigada. Obrigado. Gente, eu vou parar a gravação. Não acabou ainda, porque eu vou pedir uma coisa encarecidamente para quem puder. Não, tudo é facultativo. Primeiro, aqueles que puderem, porque é aquela coisa, né? Termina um curso. Em geral, se é um curso presencial, a gente tira uma foto, todo mundo junto, né? Como o curso online não tem isso, quem puder, e é facultativo, né? Quiser, eu vou parar a gravação, mas eu vou pedir para abrir a câmera, e aí eu vou pedir para um professor amigão fazer um print, porque eu tô meio enrolado aqui, talvez meu print não fique muito bem. Bom, vou parar a gravação, e depois vamos subir amanhã, eu vou subir